Olá! A Igreja Batista do Evangelho deseja profundamente que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo e com toda a sua casa. Enquanto você espera o início da live, deixa eu conversar rapidinho contigo. Desejamos convidar você para conhecer as nossas redes sociais. Temos materiais produzidos para sua edificação. Estamos também nas plataformas de podcast com exposições bíblicas para o seu crescimento espiritual. Aqui no nosso canal no YouTube, temos também séries de sermões para edificar a sua vida. Se você foi edificado, então compartilhe com alguém e se inscreva para acompanhar o material por nós produzido. Em virtude da fase emergencial, não podemos nos reunir presencialmente, mas assim que passar essa fase, você está convidado a cultuar conosco, na Avenida Celso Miguel dos Santos, 551, no Vossoroca, em Votorantim. Aos membros da nossa igreja que desejam contribuir financeiramente, pode entrar em contato com a nossa tesouraria para receber o número da conta para depósito, transferência ou Pix. Se quiser entrar em contato conosco, pode fazê-lo por meio deste número: 15 9 9712 2023. Por meio desse número, você pode pedir oração, receber aconselhamento, encorajamento ou tirar alguma dúvida sobre a nossa igreja. Em alguns instantes, começaremos a nossa live e esperamos que Deus te abençoe por meio da palavra dele, que será lida, orada, cantada e pregada. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Deus nosso, Pai cuidadoso e amoroso, te rendemos adoração. Tu enviaste o teu Filho amado, nosso bom e perfeito pastor. Ele nos guia com a sua doce voz. Ó Deus, como necessitamos da voz do nosso pastor, pois somos como ovelhas sem senso de direção. Precisamos do pastor para nos levar às águas tranquilas. Verdadeiramente vivemos dias difíceis,
Contudo, saber que temos um pastor perfeito e perfeitamente bom nos dá a segurança de que seremos bem cuidados. Senhor, estamos num mundo onde muitas vozes gritam aos nossos ouvidos. Por muitas vezes ficamos confusos, sem saber onde está a verdade, em quem devemos confiar, pois políticos, ladrões travestidos de pastores, ideologias e até mesmo nosso próprio enganoso coração gritam para nos tirar do caminho. Contudo, te adoramos, pois como ovelhas tuas, conhecemos a tua voz e te seguimos a despeito das muitas vozes que ouvimos. Adoramos a onisciência do nosso Supremo Pastor, que conhece cada ovelha do seu rebanho pelo próprio nome. Ele não se engana, nem se confunde. Mesmo o seu aprisco tendo miríades de ovelhas, ele sabe exatamente quem é cada um de nós. Que privilégio sermos conhecidos intimamente por nosso Senhor. O que me leva a adorar o nosso Senhor, pois mesmo nos conhecendo com todos os nossos pecados, Ele se entregou livre e espontaneamente para morrer por nós e Ele deu a sua vida para que nós tenhamos nele vida em abundância. Te adoramos ao vislumbrar Teu Filho como a única porta que nos leva à salvação. Quem entra pela porta que é Cristo será salvo. Assim nos promete a Tua palavra. Senhor, te rendemos toda adoração ao orarmos no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más. Consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultado a nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor, grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Ó Senhor, nosso Deus, estamos perante a Ti
para confessar os nossos pecados. Quantas vezes, ó Deus, declaramos que és o Senhor da nossa vida, mas não confiamos em Ti para o sustento da nossa casa, para nos livrar de algum mal, alguma doença, e não dependemos ou confiamos fielmente na Tua força e soberania. Quando passamos por alguma situação difícil, e até corremos o risco de morte, esquecemos que o Senhor que pode nos livrar. E tememos coisas tão pequenas comparadas ao Teu santo nome, onde há todo o poder que criou os céus e a terra. O Senhor nos guia e age através da história para conduzir ao bem aqueles que Te amam e para o louvor da Sua glória. Mas, teimosos, queremos agir por nossos meios, descartando a Tua vontade, que não precisa ser melhorada, pois é perfeita. Perdoa-nos, ó Pai, e reforma os nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Senhor, nós te agradecemos, pois é o nosso pastor e tem suprido toda a nossa necessidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes,
tem refrigerado a nossa alma. Em Ti nós temos abrigo e lugar de descanso para a nossa alma cansada, principalmente nos dias que estamos vivendo. Somos gratos, Deus, porque pela Tua verdade nós encontramos a justiça que há em Seu santo nome. Nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos livrado dia após dia do vale da sombra da morte. E em Ti, Cristo, não temos temor de mal algum. E somos gratos porque o Senhor está conosco dia após dia e consolando nossa alma. Nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor a cada dia tem nos preparado uma mesa perante as adversidades das nossas vidas. Tem cuidado de nós através do Teu Santo Espírito e a cada dia nosso cálice de alegria tem se transbordado perante a Ti. Somos gratos também porque a Tua bondade e misericórdia estão seguindo a todos nós e certamente seguirá todos os dias da nossa vida. Deus, nós Te agradecemos, Pai, e ansiamos o dia que habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, intrigas e contendas queremos evitar. Em paz nós desejamos Teu culto celebrar, pois sendo resgatados por Ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo Teu exemplo perfeito e singular. Oh, quanto carecemos do auxílio Teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se Tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a Ti conhecerá.
Olá, irmão, meu irmão e minha irmã. Saúdo você na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja com o seu lar, esteja com a sua família e com o seu coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 23. Vamos meditar nessa passagem tão conhecida de tantas pessoas, que realmente Deus possa falar ao seu coração, ao meu coração. Então, Salmo 23. Diz assim o nosso texto: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Convido você a orar comigo neste momento. Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso pastor, diante de Ti colocamos a nossa vida, o nosso coração. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor apareça, que a Tua vontade seja feita. Que essa semente da Tua palavra possa germinar, ó Deus, em cada coração. Que em nome de Jesus Cristo, os Teus princípios e valores, os princípios e valores do reino de Deus, venham fazer brotar em nossas vidas frutos de arrependimento e frutos que possam permanecer para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido, um salmo recitado, um salmo muito falado por muitas pessoas. Dificilmente alguém não vai conhecer esse salmo ou conhecer apenas parte dele, mas certamente conhecerá. O texto vai falar sobre uma canção de Davi, uma canção que Davi entoou, que ele cantou ao Senhor. Provavelmente Davi já em uma idade avançada, olhando para tudo o que já tinha acontecido na sua vida, pega a sua harpa e canta ao Senhor. Com seu instrumento de cordas, ele fala ao Senhor com todo o seu coração esse salmo que fazia tanto sentido para ele, essa canção. E esse salmo ele traz a realidade de uma esperança tão importante. O Senhor, o Deus de Israel, o Criador, sustentador do mundo, Deus eterno, imutável, Deus onisciente, onipresente e onipotente. Deus que é Espírito, imanente e transcendente, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos profetas e da lei. Esse mesmo Deus se revela através dessa canção de Davi, daquele que era chamado homem segundo o coração de Deus, o pastorzinho ungido para ser rei. Deus se revela a ele como o seu pastor. E ele nesse salmo se coloca como uma ovelha. O Salmo 23, durante séculos e séculos, tem enxugado lágrimas, confortado corações, curado feridas. É uma passagem muito memorizada e citada em vários e vários lugares. O soldado no campo de batalha, o estudante solitário,
o cristão idoso que se encontra às portas da morte, podendo testemunhar o poder dessas palavras para encorajar, abençoar e confortar o seu coração. Então nós vamos entrar nesse texto, um texto tão maravilhoso da palavra de Deus, com a seguinte ideia, com o seguinte pensamento. A ovelha que tem Cristo como pastor tem confiança na bondade e na provisão de Deus, podendo então descansar e desfrutar do cuidado do perfeito pastor. Vamos entrar com essa mentalidade nesse texto e logo no verso 1 nós percebemos Davi, ele trazendo esse salmo de uma forma tão pessoal. Ele declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele coloca Deus como seu pastor e Davi entendia o significado do que era ser pastor. Davi foi pastor de ovelhas e ele sabia a necessidade da ovelha, ele sabia como era que o pastor devia fazer em cada situação para guardar a sua ovelha. E ele então, olhando para o que tinha acontecido, ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a primeira realidade que nós encontramos nesse texto, a primeira mensagem que de cara já fica para nós é: porque o Senhor é o pastor de Davi, nada faltaria para ele. Porque Davi poderia descansar que ele estaria sendo cuidado. Porque o Senhor era o seu pastor. E o rei então aqui, ele se coloca como ovelha. Ele procura um relacionamento íntimo com Deus. Assim como tinha com as suas ovelhas. Davi entende a necessidade que uma ovelha tem de se relacionar bem com o seu pastor, de ser conduzida por ele. Então Davi se coloca assim diante de Deus, nessa dependência de Deus. Eu preciso ser conduzido pelo Senhor. Ele é o meu pastor. Nada me faltará, aqui é uma convicção que Davi tem. Uma convicção de alguém que em toda a sua caminhada Deus esteve presente. Em toda a sua trajetória, mesmo com dificuldades, ele olhava para o que Deus estava fazendo. Ele olhava como Deus estava trabalhando para que as coisas cooperassem para o bem dele. Em perseguições, o Senhor estava lá protegendo ele. Então essa é a realidade desse salmo. E nesse verso 1 também nós percebemos que quando Davi fala nada me faltará, é porque o seu pastor era suficiente para ele, para suprir tudo o que ele precisava. O que o seu pastor, Jesus Cristo, representa para você? Os prazeres do mundo são mais importantes do que o seu relacionamento com ele? C.S. Lewis, ele tem uma das frases assim mais importantes que eu penso a respeito de como nós podemos ser completos em Deus e que nada nesse mundo pode suprir o papel de Deus em nossas vidas. Quem Deus é em nossas vidas, o que Ele tem e como Ele pode nos preencher com a sua vontade, com o seu ser. E C.S. Lewis, ele falou o seguinte: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. O que isso quer dizer? Davi entende isso, que não existe nada em sua trajetória, nada em sua vida que possa fazer com que nada falte para ele, a não ser ele ter Deus como seu pastor. E C.S. Lewis, nessa declaração, ele fala: se nós temos
muitas faltas, se nós temos muitas carências, se nós temos muitas dificuldades de ser completos, é porque é sinal que o que nós estamos procurando está aqui, está neste mundo. Então, como eu posso ser completo, então? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não fomos criados para que as coisas deste mundo nos complete. Precisamos de um relacionamento com Deus, como pastor, que é Deus, e a sua ovelha, que somos nós. É assim que Davi se coloca, nesse crescente relacionamento com Deus. E ele vai descobrir então o que o seu pastor pode fazer por ele. E é isso que ele vai falando no decorrer do Salmo. As características de um pastor que é perfeito, que ele olha e fala, ele me conduz bem. Ele sabe o que está fazendo, eu tenho confiança nesse pastor. Então é assim que nós precisamos nos colocar, em total dependência de Deus. No verso 2 e 3, nós podemos perceber que Davi aqui ele vai expressar que existe um lugar. Existe um lugar de refrigério, um lugar de repouso, um lugar de descanso para as nossas almas. Como precisamos nesses dias entender que existe este lugar. Este lugar que é a presença do pastor dele, estando com ele e protegendo ele. Em momentos tão conturbados que nós vivemos, como o nosso coração anseia repousar em um lugar seguro. Como precisamos de um porto seguro. E Davi ele vai mostrar para nós que é possível ter isso, se o nosso pastor é Cristo. Então ele vai falar no verso 2 e 3 assim: Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi expõe todo o cuidado de Deus com sua vida. Assim como ele tinha com aquelas ovelhas quando estavam aos seus cuidados, Davi declara que Deus o faz deitar em pastos verdes, que o Senhor o guia para as águas tranquilas, que o Senhor renova a alma dele e que ele guia por caminhos retos. Oh, meu querido, meu irmão e minha irmã, se nós percebêssemos todo o cuidado que Deus tem por nós, nós passaremos a vida toda agradecendo a Ele por ser o nosso pastor. O que Davi está falando é, quando a nossa alma precisar de descanso, o nosso pastor nos guia para isso. Quando a nossa alma precisar de andar em pastos verdes, de se alimentar, o pastor conduz a ovelha a esse lugar, a um lugar seguro onde ela pode se alimentar. Águas tranquilas onde pode refrigerar a sua alma, onde pode ter a sua alma renovada. Qual lugar que você tem procurado em meio às dificuldades? Esse lugar tem te trazido mais ansiedade, mais preocupação, ou tem te dado paz? Tem te dado satisfação? Porque como C.S. Lewis falou, se nós procurarmos assim, nós não vamos encontrar. Porque nós não fomos feitos para que as coisas deste mundo nos supram. Mas somente no coração do Pai, somente no coração do nosso pastor, nós temos a tranquilidade e a calmaria que nós precisamos. E aqui Davi, ele vai fazer uma menção ao nome de Deus. No versículo 3 que nós lemos, Davi ele vai falar que Deus faz isso com a sua ovelha por amor do seu nome. E graças a Deus que o amor de Deus em conduzir as ovelhas não está baseado no amor que as ovelhas têm por Ele.
no amor que eu e você demonstramos para com Ele, porque somos falhos, somos inconstantes, amamos hoje e amanhã não queremos mais saber. Graças a Deus, porque o amor de Deus está baseado nele, no que Ele pode fazer, na sua vontade. Estamos seguros por causa disso. Davi, ele repousa, ele descansa pelo fato de que Deus está conduzindo ele por amor ao nome do próprio Deus e não por amor ao nome de Davi. Isso tem que trazer segurança a você, meu irmão. Minha irmã, isso tem que encher o seu coração de esperança, porque se Deus está conduzindo você por causa do nome dele, é sinal que o nome dele não será envergonhado. Porque o nome de Deus é glorioso e Ele ama o seu nome. Um amor totalmente baseado no que Ele pode fazer. Oséias 14:4 diz o seguinte: curarei a infidelidade deles e os amarei de mim mesmo. Ou seja, eu vou curar a infidelidade do meu povo, mas com um amor que parte de mim e não deles. Porque em momentos que Israel estava totalmente errante contra o Senhor declara que o amor com o qual eu vou amá-los não é um amor que parte deles, mas é o que parte de mim. Que segurança para nós é isso. E Jesus Cristo, Ele se identifica no Novo Testamento como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 10, 9 e 18, eu peço que você acompanhe a leitura, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Querido, é esse pastor que a sua alma procura. Um pastor glorioso, um pastor cheio de majestade. No entanto, quando todos pecaram e foram afastados da glória de Deus, foram separados da glória de Deus, esse pastor glorioso, no devido tempo, ele se despiu de sua glória. Ele se fez homem e, sendo achado em figura humana, ele se humilhou, tornando-se servo. E ele foi obediente até a morte de cruz. Por que o pastor fez isso? Porque era a obrigação dele? Não. Ele fez isso porque ele quis fazer. Como o texto que nós lemos, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para isso, para entregar e para reavê-lo. Por que ele fez isso? Porque ele queria resgatar as suas ovelhas. Esse é o coração de um pastor perfeito. Um pastor que ama com um amor perfeito. Um pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Meu irmão e minha irmã, se o seu coração precisa ser preenchido por alguém, procure Jesus Cristo como seu pastor. Porque Ele pagou um alto preço pelas suas ovelhas. Você consegue perceber que notícia boa? Uma notícia de que Cristo morreu para ser o pastor da sua vida. E você precisa se arrepender, sair do caminho errado e vir para os braços do seu pastor. Ele morreu, pagou um alto preço para que tivéssemos vida. O seu sangue foi derramado naquela cruz. Aquele grito, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito, que Jesus bradou da cruz. É um grito que nos traz esperança. Um grito que deve encher o nosso coração de vontade, arder realmente por Ele e falar: sim, Senhor, eu ouvi a Tua voz, eu sei que há esperança para mim. Corra para os braços do seu pastor, Ele é perfeito. E te ama com um amor que não muda. Não muda. Essa era a segurança que Davi tinha no seu pastor. No verso 4, nós percebemos que Davi, ele vai falar: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Toda vez que as ovelhas percebiam de repente um latido de um cão, alguma coisa que poderia causar perigo para elas, elas começavam a se dispersar, ficavam atemorizadas. Então o pastor ia lá com a vara e fazia com que elas olhassem novamente para os pastos verdes. Levava elas para as águas tranquilas, renovava de novo a alma delas. Como está o seu coração nos dias que você tem vivido? Tem te causado espanto, medo? Você está disperso por conta disso? Clame ao Senhor para que o cajado dele, para que o seu pastor com a vara te conduza a esses pastos verdes, para que você tenha calmaria na sua vida. Somente Ele pode te dar isso. Clame para que Ele se revele a você como um pastor que, mesmo você andando pelo vale de sombra da morte, você não vai temer. Sabe por quê? Porque quem vai estar com você é Ele. E Ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou a morte. Ele venceu a morte. Para quê? Para que nós pudéssemos ter esperança de que a morte não pode nos vencer também. Porque nele nós temos vida eterna. Precisamos ter essa segurança como ovelha. E Davi, no versos 5 e 6, ele vai fazer uma conclusão que é muito interessante. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. No 4, Davi fala que ainda se eu andar, se eu tiver de andar, olhando para o futuro, ele tem convicção de que o seu pastor estará com ele. E aqui ele fala que não faltará alimento diante de todas as dificuldades e inimigos. Nessa conclusão de Davi, nós precisamos refletir
de que a ovelha, ela precisa ter certeza da bondade e fidelidade do seu pastor. Ela precisa ter essa intimidade e precisa ter esse relacionamento de confiança com o seu pastor. Porque mesmo diante de inimigos, quantas vezes Davi, ele não teve a mesa farta? Mesmo diante de dificuldades, ele estava sendo alimentado. E aqui, a alimentação de Davi não era só uma alimentação no sentido de ter coisas para comer, mas também o quanto Deus alimentou a alma de Davi. O quanto Deus alimentou a vida de Davi para que ele tivesse forças para continuar vivendo para a glória do seu Deus. Davi, ele vai falar em um salmo: porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Em outro salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E no verso 6 que nós lemos, Davi, ele tem convicção disso, de que ele pode voltar e de que ele pode habitar na presença do Senhor para todo sempre. É o desejo dele, é o desejo da alma, do coração dele, estar sempre na presença do seu Senhor. Qual o seu desejo, meu irmão? Qual o seu desejo, minha irmã? Você ama, você quer estar na presença do seu Senhor? Você quer estar diante dele, sendo alimentado por eles, mesmo diante dos perigos? Mesmo com dificuldades à sua volta, mesmo com inimigos te perseguindo? A realidade é que quem é ovelha de Deus, quem tem Cristo como seu pastor, nunca faltará alimento para a sua alma, se Cristo é realmente, de fato, quem comanda a sua vida. Sabe por quê? Porque nem os inimigos, seja qual for o inimigo da sua vida, pode tirar o alimento que o pastor dá para a sua ovelha. Pode tirar a paz que o pastor dá para a sua ovelha. Se você está vivendo uma vida cheia de ansiedades, cheia de preocupações, sabe do que você precisa? Se ajoelhar diante dele, se humilhar diante dele e falar: Senhor, nada neste mundo pode tirar a minha ansiedade. Nada neste mundo pode tirar a minha preocupação. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de ter procurado em vários outros lugares. Como Agostinho declara, que ele perguntou para todas as coisas: onde está o meu Deus? És tu? E elas falaram: procura-o acima de nós, não somos o teu Deus. Talvez o que você precisa é isso: olhar além, perceber que o seu Deus está acima de qualquer situação, de qualquer dificuldade. O seu Deus, ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados e para comprar você para ele. Mas você precisa olhar para a cruz e perceber que há esperança para a sua vida. Porque diante de Deus, ele pode perdoar pecados. E a nossa aplicação, eu quero que você reflita, escute como que nós podemos aplicar esse salmo em nossas vidas. É um salmo de total segurança, de total dependência de Deus. E a aplicação é esta: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque o Senhor é meu pastor, não me faltará descanso, pois em verdes pastagens me faz repousar. Porque o Senhor é o meu pastor, não me faltará refrigério, pois Ele me conduz a águas tranquilas. Porque o Senhor é meu pastor, não me faltará encorajamento, pois restaura-me o vigor. Não me faltará direção, uma vez que Deus guia-me nas veredas da justiça.
Não me faltará companhia, uma vez que tu estás comigo. Não me faltará coragem, porque mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum. Ele estará comigo. Não me faltará segurança, uma vez que a tua vara e o teu cajado me protegem. Você tem confiança nisso, meu irmão? Que não vai te faltar nada disso, se você tiver Cristo como seu pastor. Porque se o Senhor é o meu pastor, não me faltará provisão. Porque preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Não me faltará segurança, uma vez que a tua vara e o teu cajado me protegem. Não me faltará bênção, pois ele unge a minha cabeça com óleo. Não me falta satisfação, pois ele faz transbordar o meu cálice. Não terei falta de graça, pois a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Porque o Senhor é meu pastor, porque o Senhor é o teu pastor, você e eu não sentiremos falta de nada para sempre, porque sempre podemos voltar à presença dele enquanto vivemos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.